Meus irmãos, eu tenho visto assim principalmente no Instagram, né? Muitos vídeos assim de pessoas com muito medo do que vai acontecer, né? Do que está para acontecer. Fala-se muito que o Brasil vai virar uma Venezuela, né? E é complicado. Parece que a Venezuela não está sendo assim bem governada, né? Governada por uma pessoa boa. Como eu disse, não importa o regime, importa o governante. E não parece ser uma pessoa boa que está governando lá. E as pessoas estão com muito medo do que pode vir aí. Tempos ruins, né? Tempos maus. Sabe, meu irmão, minha irmã, hoje eu estava lendo o livro de Mateus. Aí tem assim a genealogia de Jesus, né? Fala das 14 gerações de Davi, de Jesus, que vem lá desde Abraão, né? Da descendência de Davi. E, em cumprimento do que o profeta falou, que da casa de Davi sairia o Messias. Inclusive ali fala que ele seria chamado de Emanuel. As pessoas brigam muito acerca do nome de Jesus, fala que não é Jesus, fala que é Yoshua, e falam tantas coisas. A modernidade trouxe tanta confusão. Mas a gente sabe o quê? Que ele é o Messias, que os judeus não aceitam ele como Messias, não aceitaram. Quer dizer, é parte, né? Porque muitos aceitaram. E mais uma coisa está certa, ele seria chamado de Emanuel. Então, para nós, se nós chamássemos Jesus de Emanuel, não estaríamos errando em nada. Mas eu estava vendo assim o nascimento de Jesus, Maria, José, né? E os três magos, conta assim que os três magos, eles por revelação souberam que o rei dos judeus, né? Cara, meus irmãos, judeus sempre tiveram rei. Mas os magos sabiam que aquele ali era um rei espiritual. Os magos viviam no mundo um mundo diferente, um mundo espiritual, um mundo de uma outra dimensão, né? Eles são acostumados a viver esse tipo de mundo. Eles não estão ligados à ciência, né, objetiva, só se fosse a quântica, né? Mas eu sei dizer que eles viviam já no mundo espiritual. E eles ficaram sabendo dessa revelação, desse evento através de revelação. Então eles foram buscar. Esses magos não eram pessoas qualquer, né? Eles tinham tanta importância. Eu creio que eles eram a nível de rei, porque eles foram falar com Herodes. Quem é que fala com o rei? Senão pessoas importantes. Mais três foram lá, falaram com Herodes, para perguntar onde é que estava, né? Porque eles imaginaram, se uma pessoa tão importante, o rei dos judeus, aquele que vai livrar os judeus do pecado, está nascendo, o rei estaria contente. Mas não, meu irmão, minha irmã, era um mau governante, era um mau homem. E o que aconteceu? Quando Herodes ficou sabendo, ele se incomodou muito. Ele foi perguntar lá para os adivinhos, magos, os especialistas, né, no mundo espiritual. Como é que era aquilo? Da onde viria, onde nasceria esse rei dos judeus, né? O rei espiritual dos judeus. Aí os magos falaram, né, que viria ali de Belém, né? Mas aí, ó, nós estamos falando aqui sobre tempos ruins, né? Na atualidade, a gente com medo de tempos ruins, né? Mas eu sei dizer que Herodes, já naquele momento, né, porque era uma pessoa má,
Mas tomado assim pelo espírito que já estava com ele pensou em acabar, matar, tirar a vida desse rei. Mas tentou enganar os magos, dizendo a eles: quando vocês encontrarem, voltem aqui para me dizer onde que eles estão, para que eu possa também ir adorar. Olha aí, olha que hipócrita que era o rei dos judeus. Ele disse com palavras brandas e suaves. Como pode ser, né, os líderes mal tão hipócritas? Com palavras brandas e suaves, né? Mostrando assim uma intenção tão nobre de que assim que vocês descobrirem, eu vou para lá para adorá-lo. Na verdade, no seu coração já estava com intento maldoso, né? E os magos, a princípio, até acreditaram nas palavras daquele rei. E foram seguindo a estrela e encontraram o Messias, a criança que nasceu segundo a profecia que foi concedida ao povo judeu. Lá eles se prostraram e adoraram. Por que esse ato de adoração? Porque eles sabiam que o mundo espiritual se fez representado aqui na Terra de uma forma como nunca antes se observou. Imagina, aqueles que nós chamamos de os 3 reis magos se dispuseram a caminhar tanto, a buscar tanto alguém que eles não conheciam e nem sabiam direito, mas acreditavam nas revelações. E quando o encontraram, se prostraram diante dele e o adoraram. Isso tem um significado tão grande, meu irmão, minha irmã. Aquele que era do povo de Herodes, aquele do povo judeu, Herodes, não tinha a menor intenção de se prostrar diante de Jesus. Assim como hoje, os líderes religiosos não têm a menor intenção de se prostrar perante Jesus. Não querem se prostrar diante da mensagem de Jesus. Tem alguns que são tão hipócritas que eles criaram uma estátua numa cruz e se prostram diante da estátua, digo. Eles se prostram diante de uma estátua porque isso é fácil, é um ato de ritual, né? É um ritual se prostrar diante de uma estátua. Porque se prostrar diante de Jesus é buscar entender a sua mensagem e fazer dessa mensagem a tua vida. Isso é se prostrar diante de Jesus. Você pode falar: eu aceito Jesus. Pode escrever Jesus na camiseta. Pode escrever Jesus no teu carro. Pode colocar placas e placas na tua casa, na frente dela: eu amo Jesus. Isso nunca vai ser e não é se prostrar perante o Filho de Deus. Ele não veio aqui querendo ser uma imagem. Ele não veio aqui para transgredir a palavra, que diz que não se prostrará jamais diante de uma imagem. Ele não veio para isso, para ir contra a palavra do Pai, mas para fazê-la cumprir. E a vontade do Pai, eu repito, meu irmão, minha irmã, está no livro de Amós. E os líderes religiosos não querem se prostrar diante de Jesus. Então eles são como Herodes. O que verdadeiramente eles querem é matar. Quando eles descobrem alguém que realmente está na espiritualidade, está ligado ao Espírito Santo, porque qualquer pessoa ligada ao Espírito Santo repudia o que os líderes fazem, repudia o que é praticado, né, nesses templos. Aí essa pessoa é perseguida, como o próprio Jesus foi perseguido pelos líderes religiosos. Depois de Herodes, mas no início eu estava dizendo que as pessoas estão com medo dos tempos, né? Mas imagina você, meu irmão, minha irmã, que tempos são aqueles em que um rei dos judeus, revoltado porque os magos
por revelação do mundo espiritual, souberam que no coração do rei Herodes, porque só assim, meu irmão, minha irmã, se sabe o que vai no coração dos líderes. Tem que ser por uma revelação espiritual. Mas por essa revelação eles souberam qual era o intento dele e foram embora por outro caminho para não ter que cruzar com Herodes. Mas, meu irmão, minha irmã, José também por revelação, ele fugiu para o Egito. O rei Herodes, quando descobriu que foi enganado pelos magos, foi enganado não, os magos apenas não se deixaram enganar por ele. Quando ele descobriu, se ele já estava enfurecido, agora ele não encontrou motivo nenhum para ser hipócrita e esconder o que ia dentro do coração. Ele simplesmente deu a ordem aos soldados deles para matar toda criança de 2 anos para baixo. Meu irmão, minha irmã, que líder é esse? Que líder de povo é esse? Que não tem o menor problema para mandar que os soldados entrassem em todas as casas e pegasse qualquer criança de 2 anos ou menos e matasse na espada. Imagina isso, meu irmão, minha irmã. Se esse tempo acontecesse agora. Então tem muita gente aí com medo dos tempos que hão por vir? Medo, assim, do que está acontecendo na China? O governo chinês não mandou matar as crianças. Mas olha lá no tempo de Herodes, no tempo de Jesus. Os tempos difíceis já existiam há muito tempo, e tempos muito difíceis. Como foi previsto, foi pelos profetas, né? Foi profetizado pelos profetas que haveria um tempo em que chorariam, né? E elas iriam chorar e não iriam querer ser consoladas de tanta dor que sentiam. Imagina aquelas mães e os pais vendo seus filhinhos de 2 anos, 1 ano e pouco, recém-nascido, sendo trucidado pelas espadas e não podendo fazer nada. Isso realmente eram os tempos difíceis. Então, meu irmão, minha irmã, não tenha medo dos tempos difíceis não, porque eles já existiram há muito tempo. Não tenha medo. Tenha medo de você estar longe do caminho santo, que é estar prostrado diante de Jesus. Isso é que é importante para cada um de nós. Isso os líderes religiosos jamais vão te dar. Muito pelo contrário. Eles farão tudo da maneira mais hipócrita possível para matar Jesus no meio do povo. E se não conseguir, eles vão abrir assim descaradamente. E não está muito longe disso acontecer, não. Descaradamente eles vão perseguir todos os espirituais. Porque os que não são vão se prostrar diante de qualquer estátua que inventarem, de qualquer Deus que inventarem, eles vão se prostrar. Os espirituais jamais. Fiquem todos na santa e gloriosa paz de Deus. Amém.